Boa noite, STV, boa noite, Chavo. Respondendo diretamente à tua pergunta, temos cometido muitos erros no que diz respeito à indústria extrativa. Se me permite parafrasear um pensador, Samuel Lopes, que diz que nenhum vento será favorável se o barco não souber o seu destino. Bom, nós temos que definir o que é que nós queremos. Queremos deixar sair os nossos recursos e continuar na pobreza, ou queremos fazer aquilo que deveríamos fazer, e outros países como nós, são a volta de 69 países no hemisfério sul que são fornecedores de matérias-primas, cujo 70% da sua população mantém-se na pobreza nos últimos 50 anos. Portanto, nós temos que definir o que é que nós queremos. Nós não podemos continuar, falaste da Sasol, o primeiro projeto da indústria extrativa. A Sasol sul-africana detém 70% desse projeto de gás natural, que é transportado por pipeline. A CMH tem 30%, que é uma empresa do Estado, tem 30%. O que dizem as estatísticas nacionais é que nos primeiros 3 anos a Sasol contribuiu com 1% para o fisco. E, estranhamente, a CMH, que só tem 30%, contribuiu 1000 vezes mais do que a Sasol. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que alguma coisa está errada nas contas da Sasol e na supervisão do Estado. Pois, Amado, falou agora dos erros, disse que temos estado a cometer muitos erros. E quais são os acertos, se é que os encontra? Os acertos? Bom, nós, no que diz respeito à indústria extrativa, nós não podemos dizer que temos muitos acertos. Vamos lá ver o que é que dizem os números. As 5 maiores exportações do país são o alumínio com 1,8, o carvão com 1,8, o alumínio com 1,4, depois temos o ouro com a volta de 500 milhões, o gás natural com 400 e tal milhões, e depois no final temos a eletricidade com 370 milhões. Portanto, não é por aí. E todos eles juntos contribuem com 22% do PIB, cujo qual tu fizeste referência na tua introdução, que o PIB não significa riqueza. E este é o caso, podemos dizer, que a Mosal, apesar de ser o maior exportador, deixa muito pouca riqueza no país, porque, apesar de ter sido a pioneira de grandes investimentos e ter feito um excelente trabalho na formação profissional dos moçambicanos, mas houve pouca participação das empresas nacionais ou as empresas nacionais. Mesmo assim, a Mosal, até hoje, até à data, foi a melhor empresa na formação de metodologias, formação profissional, adequação de quadros séniores ou qualificados, que, lamentavelmente, muitos desses, lamentavelmente para a Mosal e para nós, muitos desses quadros foram enquadrados na Sasol, na Val, na Rio Tinto, nas areias pesadas e agora estão no óleo e gás. Quer dizer que os investidores que vieram depois da Mosal não fizeram nenhuma formação, nem sequer de operários. Quando foi preciso trazer soldadores para o pipeline de Teman, vieram soldadores da Indonésia.
dizer que leva 6 meses para um operário básico tornar-se um soldador qualificado para um pipeline. Pois nós sabíamos desse projeto há anos, não fomos capazes de qualificar moçambicanos. Isso aconteceu também na Vale, quando chegou a hora de fazer a grande montagem do parque industrial da Vale em Tete, vieram aproximadamente entre 2 a 3 mil filipinos que vieram contribuir para a montagem. Eu trabalhava nessa altura em Tete, tive a oportunidade de falar com vários desses operários e ficamos a saber que esses senhores eram trabalhadores rurais e que tiveram 12 semanas de formação profissional num centro técnico e ficaram qualificados para vir trabalhar para Moçambique. Eu pergunto, não podíamos ter feito isso com os moçambicanos? Este erro continua a persistir. Dizem a Universidade das Nações Unidas, num estudo, que se não houver participação dos recursos humanos e das empresas, pequenas e médias empresas nacionais, nos grandes projetos da indústria extrativa, não sobrará nada ou quase nada para a economia nacional. Pois, Kamal, o que é que ainda é possível fazer a estas alturas? Estamos a falamos primeiro dos erros, disse que tem dificuldades de encontrar acertos neste processo, mas daqui em diante, sob o ponto de vista de exploração de gás natural, sobretudo, ainda podemos nos considerar principiantes, porque ainda há muito mais que se diga que temos e ainda não começamos a explorar. Só na Bacia do Rovuma, só um projeto é que está em curso neste momento. Chavo, vamos lá ver o que é que se dizia em 2009 e eu cito o FMI, dizia que Moçambique ia receber um investimento, um dos maiores investimentos no mundo, o maior em África, nos hidrocarbonetos, que era um investimento de 100 bilhões de dólares. Estamos em 2023 e investiu-se pouco mais de 7 bilhões de dólares. O maior investimento deveria ser feito em terra, foi feito quase nada. E o que está a acontecer desde outubro é que temos uma plataforma flutuante que está a exportar gás. Dizia também que Moçambique até 2040 deveria receber para os cofres do Estado o equivalente a 500 bilhões de dólares, o que dá uma média de 16 bilhões ano. Ora, até à data de outubro de 2022 a maio de 2023, recebemos pouco mais de 34 bilhões de dólares. Milhões. 34 milhões de dólares. O que diz exatamente o que é a tal dita maldição dos recursos naturais. Na minha perspectiva, apesar de lamentar o estado da província de Cabo Delgado com a guerra, que começou mais ou menos, coincidiu com o início do investimento do gás, não foi diferente nos outros países, nos 69 países que eu referi, quase todos tiveram conflitos armados, destabilização política, militar, etc. Golpes de Estado. Portanto, o padrão do oil and gas mantém-se, onde há exploração, se o país está no hemisfério sul e não tem uma organização capaz, basicamente tiram-nos os recursos e deixam-nos um problema para resolver. O que nós gastamos hoje na defesa da pátria, a combater o terrorismo, eu não tenho os números, porque lamentavelmente há muito pouca informação nacional, mas eu diria que é 50 vezes
mais do que nós, dos 34 milhões de dólares que nós recebemos do gás, e eu estimei 70 milhões a final de dezembro de 2023, mas tu disseste-me hoje que o Ministério das Finanças prevê 100 milhões de dólares. Ok, continua a ser ridículo. 100 milhões de dólares significa que nós vamos receber à volta de 0,06%, quer dizer, menos de 1% do que estava previsto em 2009. Portanto, agora tu seguramente já me estás a pensar, a perguntar, mas então é bom ou é mau? Naturalmente é mau por causa da guerra e todas as desgraças que traz. É bom porque nós podemos redimensionar as concessões de exploração dos recursos naturais, porque, para termos uma ideia, em 1970 o mundo explorou 28 bilhões de toneladas na indústria extrativa. Em 2017, o mundo explorou 92 bilhões de toneladas. Em 2060, vai precisar de explorar 190 bilhões. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se nós explorarmos os nossos recursos devagarinho, só nós teremos oportunidade de partilhar com as futuras gerações e acrescentar valor, porque nós não acrescentamos valor porque não temos capacidade de gente formada para poder, cá está, escrutinar, poder supervisionar, poder negociar, poder controlar o que os outros fazem. Estamos aqui a falar de óleo e gás. Eu diria, nós não controlamos há dezenas de anos a exportação do camarão. O que os exportadores de camarão declaram em Moçambique é muito menos do que o mesmo exportador declara a entrada em Espanha. O exportador do carvão, estamos a falar nos dias de hoje, o exportador de carvão em Moçambique declara um valor e na Índia declara muito mais. A madeira exportada para a China é 20 a 30% volume declarado na China superior ao que se declara em Moçambique. Portanto, claramente que não há capacidade, nós temos que formar gente e depois ir explorando como faz a Noruega. Em vez de, tu falaste também na introdução do Fundo Soberano, em vez de pegar neste dinheiro e pôr em capitais, no Fundo Soberano, deveríamos a melhor riqueza para garantir a sustentabilidade das futuras gerações é educar, formar. Cada família moçambicana tem Kamal, para eu não perder algumas das questões que foram surgindo ao longo da sua locução, permita-me esclarecer algumas delas, como, por exemplo, a forma insistida com que fala da relação que existe entre os conflitos armados e o início de exploração de recursos minerais, sobretudo de gás natural. Qual seria a relação, na sua opinião, e qual seria o interesse em se promover a instabilidade num país que, em breve, se espera que venha a começar a explorar estes recursos que não servem apenas para o país de origem, como também para o mundo inteiro, sobretudo num contexto em que o gás é usado como energia de transição? Ok, eu podia dizer facilmente as minhas ideias sobre isso. O que é que eu penso, porque é que eu acho que os conflitos são associados à exploração de recursos naturais valiosos como hidrocarbonetos, ouro, diamante e outros, o cobre, o cobalto, níquel, etc. Porém, diz as Nações Unidas
que 69 países que detêm 3,7 bilhões de pessoas, portanto 50% da população mundial, exportam 25% dos recursos extrativos e têm 70% dessa população dos 69 países em pobreza. Portanto, não sou eu que digo. E qual é o padrão quando visitamos esses países? É exatamente este. É desde que se tornaram potenciais fornecedores de matérias-primas e começaram a ter conflitos. Portanto, é a história que diz, não é Ahmad Kamal, e nós não precisamos de ir muito longe para perceber que, afinal de contas, os atores são os mesmos que fizeram a Conferência de Berlim, são os mesmos que colonizaram, são os mesmos que, quando o governo do dia não lhes convinha, fizeram golpes de Estado, são os mesmos que fazem uma cooperação num sentido, sempre a seu favor, portanto, e agora exploram os nossos recursos também num sentido. Há aqui, e para responder a tua pergunta rapidamente, para dizer que o níquel, o cobalto, a grafite são necessários no mundo. Não, são necessários nos países desenvolvidos. Em África ninguém precisa disso. Nós aqui em Moçambique não precisamos disso. Mas o que é que diz o futuro? Diz que em 2050 estes materiais que nós temos aí em Cabo Delgado, em Tete e na Zambésia, que em 2050 o consumo vai aumentar 600%. Portanto, nós não temos que ter pressa de resolver o problema dos outros. Nós temos que olhar para nós. O que é que nos convém? É vender a areia pesada com 9 minérios valiosos lá dentro como a areia pesada? Ou seria peneirar essa areia pesada no solo moçambicano e depois ver quanto vale a ilamenite, quanto vale o retulo, quanto é que vale cada um daqueles minérios valiosos que lá estão? Não, nós deixamos de ter areia pesada como se fosse areia. É ridículo, não dá para acreditar isto. E o processo de seleção destes minerais é físico. É peneirar, é mesmo isto. Através da sua densidade, tu fazes a seleção. Portanto, dá para pensar o quê? Que eles estão aqui para nos ajudar? Pois, Amar, disse algumas das considerações que dá, considero as opiniões, por isso não as vou assumir, mas quando falou das mesmas pessoas que estiveram na Conferência de Berlim, essa conhecemos, são as potências europeias, nomeadamente Portugal, a Inglaterra, a Alemanha e outras potências, e diz que estas potências são as mesmas que promovem guerras e golpes de Estado hoje em Moçambique. Em Moçambique não, em vários países africanos que tenham estes recursos. O que é que ganham eles quando promovem estas instabilidades? Ora, muito interessante essa pergunta, porque é preciso tomar em consideração que porque é que anunciaram em 2009 que Moçambique ia receber um investimento de 100 bilhões de dólares. Claro que eles queriam chamar a atenção dos recursos naturais de Moçambique, mas mais do que isso, estavam a vender um potencial negócio para atrair capitais. Portanto, estes investidores não trazem o seu capital, eles vão ao mercado de capitais buscar, escolhem o dinheiro mais barato. Ora, nós sabemos que um investimento de 100 bilhões de dólares vai gerar trilhões de dólares. Se Moçambique sozinho iria receber 500 bilhões de dólares, imagina quanto ficariam a ganhar os destinatários deste investimento. Portanto, eles criam esta expectativa, uma falsa expectativa, foi assim em Tete, foi assim com a Val, foi assim com a Rio Tinto e continua a ser.
depois de conseguirem os financiamentos que conseguiram, fazem a desvalorização dos ativos. Portanto, qual é a melhor maneira de fazer a desvalorização dos ativos? Em Cabo Delgado é lançar um conflito armado. Não sei se eles lançaram ou eles potenciaram um conflito armado. Não sei. Mas a verdade é que eles aproveitaram o conflito armado. É estranho que em maior parte desses países eles aproveitam. Eu não tenho provas para dizer que foram eles que lançaram, mas a história diz que onde há hidrocarbonetos, há diamantes, há ouro, há conflito armado. E depois o que aconteceu é que chamaram a cláusula de força maior, cancelaram os contratos todos que tinham, renegociam com o governo, entretanto, foi-se endividando na expectativa de que ia receber 16 bilhões de dólares por ano, e a crise é esta crise fiscal que nós temos. Isso está no relatório das Nações Unidas, não sou eu que estou a dizer. Portanto, estas crises são estudadas. Como é que eles sabem que em 2060 vão precisar de 192 bilhões de dólares? Eles estudam os mercados, estudam as necessidades. Esta guerra na Ucrânia e na Rússia foi preparada há 14 anos atrás. Não sei o que digo, são os especialistas dos Estados Unidos da América. Pois, Kamal, avançando um pouco mais sobre este ponto, penso que a resposta foi mesmo eles promovem ou aproveitam-se da guerra para desvalorizar e reduzir a capacidade de negociação dos governos. Ora, vamos avançar agora para a questão da poupança. Penso que tem estado a insistir muito nesta questão de se poupar dinheiro, os próprios recursos e tudo mais. Moçambique está neste momento num debate, aliás, entre os dias 3 e 7 de agosto próximo, o Parlamento vai sentar-se para discutir uma vez mais, ou vai discutir pela primeira vez em sede de plenário, o Fundo Soberano, que é um fundo que se espera que venha a ser um mecanismo de poupança dos recursos que poderão vir em volume alto para a economia moçambicana e para evitar volatilidades, terá de se levar uma parte. Nos primeiros 15 anos, espera-se, de acordo com a proposta, que 40% vá para o Fundo Soberano e 60% vai para o orçamento do Estado desse mesmo ano. Depois dos 15 anos, passa a ser 50-50%. A governação deste Fundo Soberano até agora espera-se que venha a ser operacional. A governação operacional será feita pelo Banco de Moçambique, supervisionada pelo governo e na qualidade de dono, com as devidas aspas, estará a Assembleia da República a fazer este olhar. Há divergências sobre a forma como ele deve ser gerido, mas não há divergência sobre a necessidade de se criar este Fundo Soberano. O Kamal também é da opinião de que este Fundo Soberano deve mesmo ser criado? Eu acho que o Fundo Soberano deve ser criado. O que eu discordo é a capitalização, é o que é que eles vão fazer com os fundos do Fundo Soberano. É investir em mercados de capitais, fazendo reservas de vários títulos de investimento e moedas, etc. Isso é a política do maior fundo do mundo, que é o fundo da Noruega. A Noruega tem 100% de literacia. Nós temos talvez 60% de analfabetismo e 80 e tal por cento de iliterados. O que é que são os iliterados? São pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar o que leem. Nós até temos pessoas licenciadas que não sabem interpretar o que está lá escrito. Portanto, o que nós temos que fazer é investir seriamente, não é em mercado de capitais. Nós aqui no programa da demografia já tínhamos abordado esta questão, que é os 3 pilares ou vetores de desenvolvimento económico, que é a força de trabalho, os recursos naturais e o capital. Eu não me importo de repetir que o capital não é uma questão fundamental para o desenvolvimento, mas a força de trabalho e os recursos são. Quem tiver
força de trabalho, e nós temos 60% da nossa população tem menos de 20 anos, temos recursos abençoadíssimos, nós, se não tivermos capital, vamos crescer devagar se soubermos gerir. Quem tem capital vai empobrecer porque o capital não investido evapora como gasolina. Eu sei que tu vais estar aí como Mokhtar e ele pode confirmar o que eu estou a dizer. Portanto, quem tem capital não tem garantia de crescimento. Nós outros temos, devagar, mas temos. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de formar pessoas. Nós temos, em média, família 4,2 de percentagem não. Por família nascem 4,2 taxa de natalidade. O que quer dizer que, se nós formarmos os líderes da família, seguramente os seus 4,2 filhos serão formados iguais a eles ou melhores. Em princípio, esta é a regra. Ora, daquela família nascem 4,2 famílias, que vão também ter 16,8 famílias. Já viste o efeito multiplicador da formação? Quando o mundo quiser as 190 bilhões de toneladas de recursos extrativos, nós podemos negociar. Agora, esse capital, tipo Noruega, Fundo Soberano da Noruega, isso é empobrecer. Quem quiser saber qual é a melhor maneira de preservar, não perder, mas também não ganha, é investir no ouro, que nós exportamos 400 e qualquer coisa milhões de dólares de ouro. Quem compra ouro tem uma garantia, não perde dinheiro, mas não ganha. Há muito pouco para fazer crescimento económico, como a agricultura, a agroindústria e a industrialização. E nós é para aí que temos que estar, mas para isso temos que formar. E é para lá que deveríamos investir se queremos garantir sustentabilidade para as próximas gerações. Não é capital. Não é capital e não há garantias de que quem vai gerir esse capital vai fazê-lo bem. A Noruega, que é o maior fundo do mundo, em 2008, na crise do subprime nos Estados Unidos, que estranhamente uma Noruega investiu no Ponzi Scheme, que é o esquema da pirâmide, e perdeu 400 bilhões de dólares. Portanto, a Noruega perdeu, o Deutsche Bank perdeu, a Société Générale perdeu, uma série de bancos europeus investiam em esquemas inimagináveis da pirâmide, porque a taxa de juro nos Estados Unidos era quase negativa, 2, 3%, e o Ponzi Scheme dava 12%. Então, todos os grupos financeiros e grandes detentores de capitais foram investir e deu no que deu. Foi uma aldrabice, uma vigarice, o homem foi preso, mas, claro, um homem sozinho não faz esses bilhões de dólares todos. Mas a verdade é que o fundo da Noruega passou por esse vexame. Portanto, o que eu quero dizer é que Moçambique não precisa de fundos de capitais, precisa de formar moçambicanos. Pois, Amado Kamal está a sugerir que, ao invés de guardarmos os 40% numa conta em dólares, que deverá ser, tanto chamada conta única no Banco de Moçambique, deve-se levar este valor e investir-se na formação das pessoas. Devemos, sim, é isso mesmo que eu estou a dizer, devemos fazer aquilo que a Coreia começou a fazer depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, em meados de 50, princípios de 60, mais ou menos quando Moçambique começou a ser industrializado. A Coreia foi buscar os melhores professores à Alemanha, que é o país que tem a melhor formação profissional do mundo. Na altura, quando eu visitei a Coreia, há 30 anos atrás,
esses engenheiros e professores alemães recebiam $7.000. Mas hoje a Coreia está nos top 10 exportadores do mundo. Saiu do nada, não tem recursos naturais, mas tem formação técnica, competência e criatividade. Pois, mas Kamal, o Fundo Soberano tem não só o objetivo de fazer esta poupança de que estamos aqui a falar, como também de controlar os indicadores macroeconômicos. Isto podemos até trazer um pouco para o nosso nível. Imaginemos que o Kamal tem um rendimento mensal agora estável e regular de 10.000 meticais e de repente chega alguma coisa que o obriga a ter mais 60.000 meticais ao invés dos 10. Isto pode criar alguns problemas na sua planificação e na própria gestão. Daí que, voltando à situação do Estado, cria-se o Fundo Soberano para evitar que não se façam entradas volumosas, enormes e acima da capacidade de controle e gestão do Estado. Se avançarmos para esta proposta que o Kamal está a dar, não vamos criar problemas macroeconômicos? Não, olha, não vamos criar problemas macroeconómicos porque nós, antes do gás, tínhamos uma economia estável. Até o caso da Ematur, que foi um dos maiores escândalos que aconteceu à economia nacional. As pessoas falam dos 2 bilhões de dólares. Se fosse só os 2 bilhões de dólares, eu até estava confortável. Rouba-se muito mais por aí. O que aconteceu foi que os moçambicanos perderam, que tinham dinheiro em meticais, perderam 50% da sua capacidade financeira. Isto nunca ninguém contabilizou. Portanto, isto tudo porque decidimos que íamos ficar ricos, os tais 16 bilhões ano até 2040. O que eu estou a dizer é que não conheço nenhum país que formou recursos humanos e não saiu a ganhar. Conheço muitos países que têm recursos naturais, inventaram fundos soberanos, Angola é um deles, e estão com problemas fiscais. Portanto, não é por aí que se resolve o assunto. Na minha opinião, é formar. Este é o futuro. Vamos ver o que é que a Suíça tem de recursos? Nada. O que é que Singapura tem de recursos? Nada. O que é que Hong Kong tem de recursos? Nada. O que é que Dubai tem de recursos? Nada. Abu Dhabi tem gás. Dubai não tem nada. Mas o que é que os árabes fizeram com o petróleo? Eles, enquanto se lhes tirava o petróleo, eles mandaram os seus filhos e netos estudar para as melhores escolas. Hoje são eles que gerem as suas economias. Acabou-se o assalto nos países árabes. É isto que nós temos que fazer. Não tínhamos pressa de explorar recursos. Essa história se nós não controlamos camarão, madeira, vamos controlar fundos de capitais? Chão, sejamos honestos. Pois, Kamal, esta pergunta prefiro não dar nenhuma resposta, até porque não a tenho. Mas já a fecharmos este nosso assunto, vou até pedir aos meus colegas para colocarem um ponto a matéria sobre a greve dos médicos. É a última atualização que o Kamal vai fazer daqui a pouco alguns comentários à volta disso. Mas, Kamal, queria ouvir de si a prestação das empresas que exploram até agora, em termos de contribuição, não só a nível econômico, porque em termos econômicos os números dizem-nos alguma coisa que se calhar o mais pacado cidadão não sente a estas alturas. Só a título de exemplo, se olharmos para o plano econômico e social, o Orçamento do Estado para este ano, vemos que o Governo previa, antes da revisão em alta do crescimento do PIB para este ano, 23,1% da contribuição da indústria extrativa. Mas é importante que recordemos-nos disso para que possamos ter clareza do que é que significa o aumento do PIB em contexto em que seja ocasionado por aumento das exportações. O PIB calcula-se da seguinte maneira: junta-se o consumo,
Os investimentos, os gastos do governo, as exportações menos as importações. Pode ser que aumente o PIB por conta das exportações e isso não tenha um impacto muito grande na vida das pessoas. E é por isso que quero que saiamos desta questão dos números. Olhemos para a participação destas empresas para a melhoria das condições de vida, pelo menos das zonas circunvizinhas em que os projetos são implantados. Chave, primeiro dizer-te o seguinte, uma não resposta é uma resposta. Portanto, tu não me respondeste, mas deste uma resposta. Agora, tu estás-me a falar da contribuição dos grandes projetos para as comunidades, é isso? Pois, Kamal, não percebi. A pergunta que fizeste é a contribuição dos projetos da indústria extrativa nas comunidades. Sim, a nível social. Foi essa a pergunta? Pois, a nível social. Pois, a tal questão social. Olha, para mim isso, desculpem a franqueza, isso é conversa fiada. Os projetos, há duas coisas que os investidores não deviam fazer. Uma é o reassentamento e a outra é a prestação de serviços sociais. Sejam eles de boa vontade, essa função é do Estado. O que o Estado tem que fazer é maximizar a cobrança de impostos. Essa é, até eu tenho dúvidas se deveria participar como acionista nesses projetos. Deveria cobrar o máximo possível, não ser acionista, porque os acionistas também perdem, não só ganham, perdem. E o Estado, já vimos que tem pouca capacidade de controle de administração, portanto, se o gestor apresentar déficits, o Estado nunca vai ganhar nada como sócio. Agora, como cobrador de impostos, seja o que for que vá acontecer, o Estado deve cobrar o máximo de impostos. O Estado não devia dar isenções, ou se tiver que dar isenções, devia estabelecer uma regra em prorata basis, que é uma simples folha de Excel, em que tens o débito e o crédito. Todos os planos de investimento, todos os investimentos têm um plano cronográfico para investir. É muito simples. Olha, eu vou criar 5.000 postos de trabalho, vou dar ao conteúdo local $1 bilhão. Ao final do primeiro ano, vamos lá ver, quantos postos de trabalho você criou? 1.000, então faltam 3.000 ou 4.000, então, olha, tem que pagar a diferença das isenções que recebeu porque não cumpriu com o que prometeu. É assim. Agora, se há recursos, o governo tem que ter políticas internas para dizer se está a sair o gás de Palma, naturalmente a população tem que ver os seus benefícios. Mas o projeto foi assinado oficialmente em 2016 ou 2017 e nós hoje já estaríamos licenciados em gás, em plataformas, em tudo que a gente quisesse, se tivéssemos pegado os filhos daqueles camponeses e tivéssemos mandado para as escolas. Portanto, é isto que o governo tem que fazer, não é deixar um investidor que vem tirar gás tratar da formação profissional, ir pôr um hospital, oferecer 1.000 bolas no distrito de Bouane. Isso é conversa. Isso não funciona. Nós temos que cobrar impostos. Esta é a função do governo e com isso tratar da parte social, económica, infraestruturas, etc. do país. Nós é que temos que saber o que é que queremos. Eu não conheço esse tipo de situação nos Estados Unidos, na Europa, não conheço. Não há mais nenhuma. Inventam aqui uma conversa de responsabilidade social. Isso é conversa para boi dormir, desculpem a linguagem. Pois, Kamal, muito obrigado. Vamos agora ouvir a última atualização da situação dos médicos. A greve continua, já comentou algumas vezes sobre ela, mas a atualização, já que os médicos que cumprem hoje o 10º dia da sua greve estão sob a ameaça do governo de que estão a somar faltas e que poderão ser expulsos
depois de vencido o prazo legal com base no qual se fazem as expulsões. Os médicos, por outro lado, dizem que isso não é verdade, até porque eles estão a prestar os serviços mínimos que prometeram naquilo que é o seu caderno reivindicativo. E por isso mesmo é que dizem, desvalorizam as faltas e dizem que não terão efeito e caso tenham, haverá algum tipo de segmento do ponto de vista legal. Vamos ver esta matéria dos médicos e logo a seguir voltamos para a análise, para o comentário, aliás, de Amado Kamal. Passam esta quarta-feira 10 dias desde que os médicos iniciaram uma greve nacional. No Hospital Central de Maputo, o maior do país, cerca de 300 médicos de categorias diferentes aderiram à paralisação de atividades. Observamos desde o primeiro dia a grande ausência, principalmente dos médicos que estão em formação, estes estão na especialidade que nós chamamos de residentes, e também alguns especialistas dos mais novos. Mas as atividades no hospital, tanto nos serviços de urgências como nas enfermarias, encontram-se garantidas principalmente pelos médicos e especialistas mais velhos. As ausências estão a ter um tratamento administrativo. Qualquer ausência não justificada é passível de falta. Isso sempre referimos e foi marcado desde o primeiro dia. No geral, no primeiro dia tivemos cerca de 75 casos, assim, registrados que eu tenho em mente, com faltas. No dia seguinte tínhamos cerca de 64. Hoje ainda estamos a recolher, ainda é cedo para falarmos cerca das 11 horas, teremos os números. Mas a tendência, digamos, se fizesse uma média, ela mantém-se. Entre o que foi muita aderência no primeiro dia, ou ausência, e que temos já hoje, a tendência mantém-se. Os médicos grevistas não voltaram à atividade. Para suprir as ausências, o HCM diz que duplicou os turnos de alguns médicos presentes. Mas esta solução pode ter consequências graves em pouco tempo. A evolução seria mesmo de exaustão. Porque são colegas, imagine, eu tenho no serviço de traumatologia, que é a ortopedia, os poucos residentes que não aderiram à greve, eles têm sido obrigados a vir de 40 a 48 horas voltar à urgência. Somos também humanos, embora tenhamos essa consciência que somos úteis, mas poderemos sentir alguma exaustão. Segundo o diretor clínico do HCM, nenhum médico grevista está a garantir serviços mínimos. Por isso, deixa um apelo. A nossa profissão tem características próprias. No final de contas, as consequências vão recair sobre o paciente. A greve dos médicos poderá durar 21 dias prorrogáveis. Entretanto, o governo afirmou que haverá punição aos grevistas, justamente por não garantirem serviços mínimos. Bem, vimos esta matéria em que o Hospital Central fala das faltas que estão a ser marcadas. Já são mais de 64 faltas marcadas às pessoas, aos médicos que não estão a comparecer para prestar os serviços mínimos. E vamos agora aos comentários com Amado Kamal, e recordando que os médicos depois reagiram tanto aos pronunciamentos do governo, assim como a estes, a dizer que estas faltas não têm validade alguma, até porque eles estão a fazer a sua parte. Amado Kamal, quero o seu comentário à volta deste imbróglio. Ontem mesmo, aqui na Noite Informativa, tivemos a intervenção da Associação Médica a dizer que o governo, neste momento, não se está a mostrar aberto a dialogar com os médicos e está a fazer, passo a expressão, o lançamento de recados através da imprensa. Qual é o seu comentário? Bom, o meu comentário não é diferente do primeiro que fizemos num programa da Noite Informativa. É que a greve é um direito constitucional. É uma forma de luta antiquíssima. E eu acho bem que ela exista, porque nem todas as entidades patronais são justas. Porém, o despedimento também é um direito constitucional. A entidade patronal tem o direito de despedir o seu empregado. Em democracia,
existem direitos e obrigações. E existe uma hierarquia de direitos e de obrigações. E o direito à vida é o maior direito, prevalece sobre todos os outros. Portanto, dito isto, eu não tenho muitos detalhes para me pronunciar nem conhecimento da lei específica e o estatuto de funcionário para saber se é obrigatório fazer, qual é a percentagem de serviços mínimos, etc. Mas parece-me que existe alguma incapacidade de diálogo e alguma irracionalidade dos médicos. O TSU foi mau para todos e foi bom para o país. Mau para todos porque, cá está, é a tal gestão de expectativas que falávamos dos recursos naturais, anunciaram-se grandes números e benefícios e depois chegou-se à conclusão que não era bem assim, estava tudo errado, corrigiram-se os erros, eliminaram-se as traficâncias que havia nas folhas de salários da função pública, que eram aos milhares. Se as minhas contas não estiverem erradas, havia provavelmente equivalente a 10 milhões de dólares de salários ilegítimos mensalmente na função pública. Portanto, o que eu quero dizer é que não é por acaso que os conflitos armados que nós temos, uns da nossa responsabilidade, outros vindos de fora, nós, os da nossa responsabilidade, não conseguimos resolvê-los, não evitamos. Isso traz grandes perdas para a população, para a economia do país, para a infraestrutura, etc. O governo tem que saber que, como entidade patronal, tem que dialogar com os seus trabalhadores. Os trabalhadores têm que ter consciência. A maior parte desses médicos estudaram às custas do Estado, quer dizer, às custas dos cidadãos que pagam impostos, contribuem para o tesouro do Estado. Eu tenho quase certeza que 75% destes médicos, se vivessem em Portugal ou no Japão, não seriam médicos por concurso. De um médico nos Estados Unidos, por exemplo, custa 250 a 300 mil dólares. Eu acho que é preciso repensar tudo isto. Como é que os jovens que não têm posses estudam nos Estados Unidos? Eles primeiro qualificam-se academicamente, depois recebem um financiamento, existem financiamentos com taxas de juros bonificadas e eles assinam um contrato de empréstimo e depois fazem o curso, pagam com esse financiamento e depois têm entre 15 a 20 anos para pagar. Eu estive a fazer as contas. Esses 15 a 20 anos custa-lhes à volta de 800 dólares mês. Portanto, se o médico ganhar 3 mil dólares, ele tem que tirar 800 para pagar durante 15 ou 20 anos o seu empréstimo. Se calhar é a altura de nós começarmos a pensar que esta história de andar a dar a formação, 5 mil alunos na Universidade Eduardo Mondlane de borla, se calhar não devia ser de borla, eles deviam assinar um contrato, um financiamento e depois terem a obrigação de pagar. Aí sim, aí eles têm o direito de reivindicar salários do mercado. Portanto, é preciso repensar tudo isto, mas também nunca deixar de pensar que nós somos pessoas, somos humanos. Uma coisa é fazer a greve de mecânicos, outra coisa é fazer a greve de polícias, fazer a greve dos enfermeiros, dos médicos, dos professores. São questões completamente diferentes. Pois, Amado Kamal, quero agradecer pela sua participação hoje e vemo-nos na próxima quarta-feira. Obrigado. Um abraço e fico à espera da resposta mais clara da tua parte. Pois, muito obrigado e vemo-nos na próxima quarta-feira. Foi assim o comentário com Amado Kamal.